Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família. Programa 25 Pet começando. Hoje um programa com um tema extremamente importante, mas aqui vamos assim dizer, é até os bastidores aqui da Associação Mata Ciliar, que é um tema chamado de enriquecimento ambiental. Conosco hoje, doutora Yasmin, médica veterinária. Muito obrigada por participar do nosso programa hoje. Obrigada a você, Day, é um prazer. Então, enriquecimento ambiental, o que é? Então, na realidade, o enriquecimento ambiental é uma série de práticas que nós veterinários, junto com os tratadores, que são os biólogos da associação, e juntamente com os estagiários, a gente realiza para que a gente consiga tornar o ambiente desses animais um ambiente muito mais interativo, né? E dessa forma que a gente consiga fazer com que esses animais, eles demonstrem o comportamento que eles teriam na natureza. Então é assim que a gente consegue aumentar o bem-estar deles, a gente aumenta a qualidade de vida, a gente aumenta a imunidade desses animais, porque a gente vai diminuir o estresse do cativeiro, a gente diminui o ócio do cativeiro, né? Porque esses animais na natureza, normalmente eles estariam fugindo de predadores, forrageando, procurando por comida, interagindo com outras espécies. Então, é uma série de práticas que a gente desenvolve para que a gente torne o ambiente muito mais interativo e estimule eles a terem os comportamentos naturais. Puxa, gente, quanta informação, não é? Mas vamos lá. Porque aqui na Associação Mata Ciliar, a ideia principal é a reintegração do animal na natureza. Então, quando um animalzinho chega aqui, a ideia principal é ter menos contato possível com o ser humano, que ele reaprenda, não é? Muitas vezes, porque alguns chegam aqui de cativeiro, não é? Que ele reaprenda como sobreviver sozinho na natureza. Então, para isso, tem algumas práticas que são feitas para trazer o animalzinho de volta ao seu habitat natural, porque eles são animais silvestres, eles não são animais domésticos. Então, quando um animal silvestre é tido em cativeiro, realmente isso, entre aspas, agride a sua personalidade, a sua essência. E é muito importante que a gente respeite essa individualidade de cada animal, de cada espécie, não é? Exatamente. Por isso que é tão importante. E olha, gente, o animal silvestre, dentro de cada uma das suas espécies, eles têm instintos naturais, que quando eles são colocados numa situação de cativeiro, eles acabam... Não é que eles esquecem, mas aquilo fica adormecido dentro deles, mas o instinto está lá. E é muito importante que a gente traga esses instintos deles à tona, não é? Isso traz qualidade de vida para esses animais. Muita qualidade de vida, porque é como se a gente treinasse eles para o ambiente natural. Então, é através do enriquecimento ambiental que a gente faz eles procurarem por comida, né? Que a gente traz uma interação, às vezes, entre indivíduos de uma mesma espécie ou até mesmo de espécies diferentes. Então, é realmente muito importante que a gente tenha sempre essa prática de realizar enriquecimentos ambientais com eles, porque assim a gente diminui o estresse, a gente diminui comportamentos anormais, né? Então, estereotipias, um animal que anda de um lado para o outro, um animal que morde o rabo, porque eles têm muita energia para gastar. Na natureza, eles gastam muita energia naturalmente, né? Vivendo, sobrevivendo. E aqui, como eles têm a comida sempre, né, no mesmo local, no mesmo horário, é importante que a gente faça essas práticas para a gente alterar às vezes o tipo de alimentação, trazer uma alimentação diferente, para que esse animal ele consiga gastar essa energia acumulada dele e ele não desenvolva esses comportamentos anormais, ou se ele tiver desenvolvido, que a gente consiga mitigar isso e diminuir. Agora, o nosso programa hoje vai ser dividido em algumas etapas, não é? A primeira delas, nós vamos aqui com a nossa equipe, nós vamos ver como é que é feito esses alimentos, né? Ou esses itens que a gente usa para esse enriquecimento ambiental. E depois nós vamos visitar alguns recintos? Exato, Day. Então, na realidade, o enriquecimento ambiental ele é dividido em 5 categorias. A gente tem o alimentar, né, que é você oferecer uma série de alimentos, às vezes em um local diferenciado, às vezes alimentos que não estão na dieta deles ou em tamanhos diferentes, né? Então, se você oferece um pedaço de melão picadinho, você oferecer um pedaço muito maior ou às vezes uma fruta fechada para que o animal ele tenha essa experiência
experiência de abrir ele mesmo, tal como seria na natureza. A gente tem o sensorial, né, que é quando a gente vai utilizar de todos os sentidos desse animal. Então pode ser, por exemplo, uma trilha de cheiro que a gente realiza, né, ou algum estímulo auditivo. A gente tem o social, que é você fazer uma interação ou entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies distintas. A gente tem o físico, que é você adicionar, às vezes, uma estrutura no recinto ou na gaiola. Então, um puleiro, né? Você colocar uma rede. Uma dificuldade, né? Exato, você trazer uma dificuldade. E a gente tem o cognitivo, que é você, às vezes, trazer um desafio ou um quebra-cabeça para o animal resolver. Obviamente que essas categorias a gente pode misturar entre elas. Então, uma coisa que a gente realiza muito é o cognitivo alimentar. Então, o animal ele tem que resolver um quebra-cabeça para, então, conseguir um pedaço de comida. Mas é sempre muito importante lembrar que esse enriquecimento ambiental ele tem que ser obrigatoriamente individualizado. Então, não é porque, por exemplo, uma maritaca reagiu bem a um enriquecimento que eu vou fazer esse mesmo enriquecimento para outra maritaca e ela vai reagir da mesma forma. Não, a gente tem que ter um olhar específico para cada animal para que a gente consiga fazer essa adaptação do enriquecimento. Então, gente, lembrando a vocês que aqui na Associação Mata Ciliar nós recebemos animaizinhos em várias condições, não é mesmo? Alguns deles, sim, conseguem ser reintegrados na natureza, mas outros, muitas vezes por um comportamento que já foi domesticado desde criança, ou mesmo chegaram aqui de alguma forma mutilados, que não têm condição de sobreviver na natureza, então eles realmente vão ser animais que vão viver, né, aqui em cativeiro pelo resto da sua vida, mas mesmo assim, esse enriquecimento ambiental ele é muito importante, porque como a doutora Yasmin já disse pra gente, ele é importante para a gente trazer à tona, tirar esse estresse de viver em cativeiro e deixar ele cada vez mais próximo da natureza, deixando aflorar os seus instintos selvagens mesmo, porque afinal, animal silvestre é isso, não é, doutora? Exatamente isso. Gente, vamos então para a primeira etapa do nosso programa. Vamos conferir como é elaborado esse enriquecimento ambiental. Vamos lá com a gente? Conosco aqui a Gislaine, ela é bióloga e ela é uma das pessoas responsáveis por montar esse enriquecimento ambiental. Gi, conta pra gente qual é a importância desse processo e como funciona? Bom, é o seguinte, Day, a gente tem aqui vários elementos, né, que a gente vai utilizar para induzir esses elementos nos recintos, para que através desses elementos a gente possa conseguir estimular os animais a desenvolverem seus comportamentos naturais. É importante ressaltar a importância da utilização de cada item que a gente vai disponibilizar nos recintos, para a gente não ofertar um elemento que forneça um risco ao animal, e sim o bem-estar para ele. Cada espécie tem o seu tipo de estímulo específico. Exatamente. E aqui, gente, um alerta para nós aí de casa. Ah, eu vou tentar fazer isso em casa. Olha, muito cuidado aos itens, porque sempre nós temos que usar produtos ou itens que não tragam risco à segurança dos animais. Por exemplo, se a gente for usar uma linha, né, Gi? Sim, a linha ela vai proporcionar um risco muito grande, porque dependendo da espécie que você ofertar, o animal pode se enroscar completamente ali naquela linha e trazer danos ao físico do animal, no caso, né? Por isso que é importante a gente sempre proporcionar itens de segurança. Olha só, é muita atenção nessa hora e nessa construção. Os itens utilizados, os materiais utilizados têm que ser muito bem pensados. E isso é feito por uma equipe de biólogos e de veterinários, pensando no bem-estar de cada espécie e também em como eles podem... Vocês já pensam no pior caso, né? Sempre. Como é que eles podem se machucar com esse item? Exatamente. Então, assim, é realmente um trabalho árduo Sim, esse planejamento. Sim. Tem que planejar muito bem, porque eles vão mexer, vão se manipular, movimentar da forma deles ali, e pode ocorrer algum acidente. Não é essa a intenção do enriquecimento para eles, né? Bom, gente, nesse processo eu vou ficar de fora, porque para manusear esses itens é muito importante que estejam com todos os EPIs, ou seja, máscara e luvas, para que os materiais não sejam contaminados por nós humanos, não é? Então vamos lá conferir? Aqui eu trouxe um modelo simples, mas muito importante, né? Esse aqui é o sisal que a gente utiliza para fazer principalmente móveis, né?
O sisal ele é extraído do próprio vegetal sisal, conhecido como sisal mesmo. E temos também o barbante, que também é muito utilizado para confecção de móveis, tá? E é itens seguros que a gente pode fazer tranquilamente para induzir no recinto de cada espécie que a gente for ofertar o enriquecimento. É importante fazer um nozinho na ponta do sisal para que o alimento que for colocado aqui, ou a madeirinha, ou até mesmo as caixinhas de ovos que a gente corta para fazer o mobile, não caia. Vou mostrar o modelo para vocês. E na ponta, sempre colocar um pedacinho de fita crepe, né, no caso, para poder facilitar na hora de passar o sisal. Aqui, como vocês podem ver, tem um furinho que a gente só passa aqui. E há o nozinho que eu falei para vocês aqui no final. E aí a gente vai confeccionando esse mobile conforme a criatividade de cada um para ofertar, por exemplo, para um piscitacídeo, no caso. Bom, aqui a gente tem um exemplo já de um mobile de enriquecimento ambiental do tipo alimentar, que a gente vai disponibilizar para os piscitacídeos aqui da instituição. É legal ofertar também a casca do coco. É muito utilizado também para piscitacídeos, tá? E como eu falei, a gente vai criando aqui um outro tipo de mobile, tá? Esse daqui tá sem o furinho, mas se tivesse a gente já poderia encaixar aqui e ofertar para os animais. Isso aqui é muito importante para desgaste do bico deles. Bom, então aqui eu estou fazendo um enriquecimento ambiental de um macaco prego, né? Do Elvis. E aqui dentro eu coloco uma banana em rodela cortada. E aí eu coloquei rações de macacos pregos, né? Pequenos primatas, aqui dentro da banana. Coloquei também 2 pedaços de laranjas, um pescoço de frango como proteína, que é muito importante para eles. E eu coloquei ainda mais rações de pequenos primatas. E aí isso aqui é uma caixa de ovo, que eles se interessam bastante. Uma caixa de ovo, eu vou colocar feno aqui dentro, para dificultar ainda mais o processo deles romper a caixa. E aí eu ainda vou amarrar com um cipó. Para dificultar bem, porque eles têm bastante facilidade em abrir. E é interessante que seja difícil, para que ele gasta bastante energia. Bom, e assim está feita a caixa de ovo para um dos macacos pregos. Esse aqui nós também vamos ofertar para os macacos pregos. A gente usa essa folha de capim-palmeira e a gente coloca, esse aqui no caso é o alimento, daí a gente enrola e faz como se fosse uma pamonha. A gente amarra também com o cipó. E assim já dá para ofertar para o animal. Aqui na mata a gente já fez esses para os lobos-guarás, para também sagui, num tamanho menor, e todos eles gostam bastante de procurar e pegar o alimento aqui dentro. Yasmin, nós temos aqui 2 macacos pregos que foram resgatados. Gente, eles foram domesticados como pets, é isso, Yasmin? Então eles provavelmente não vão ter chances de ser reintegrados? Exato, é muito difícil fazer a reintrodução desses animais, né? Eles chegaram mais ou menos na mesma semana. A Bebel, que é a mais jovem, ela chegou inclusive de fralda, então esses animais eles foram tratados como bebês desde pequenos, então eles se acostumaram com os seres humanos. Os macacos pregos, eles são animais muito carismáticos, que eles vêm sendo muito utilizados como pets legais ou acaba sendo até legalizados, mas eles são animais que é muito difícil de reintroduzir na natureza porque esses macacos pregos eles formam grupos por afinidade. Então eles se expressam através de comportamentos, vocalizações, expressões faciais, até expressões corporais. E aí esses animais que eles foram criados por seres humanos,
é muito difícil que a gente consiga reintroduzir eles, colocar eles em um grupo de macacos pregos para então colocá-los na natureza. Inclusive esses nossos, eles estão em gaiolas que são muito pequenas, né? Para eles, porque a gente já tentou mais de uma vez colocar eles em contato com o grupo de macacos pregos que a gente tem, só que os nossos macacos pregos que foram resgatados, eles têm comportamentos naturais, passíveis de reintrodução na natureza, e esses aqui não têm. Então, eles foram rejeitados mais de uma vez pelo grupo. Então, nesse momento, a gente está passando por um processo que a gente está angariando recursos para construir um novo recinto para colocá-los. Mas é muito triste porque são pessoas que pegam esses bichos um pouco sem pensar, né? Quando você pega um animal, você tem que pensar na responsabilidade, porque animal não é só amor, não é só cuidado, é você pensar em toda a energia que ele precisa, quais são as necessidades fisiológicas, as necessidades básicas dele, quais são as necessidades nutricionais, né? A necessidade de um veterinário, de exames periódicos. Um animal não é só você pensar como ele vai estar daqui a um mês, daqui a um ano, não. Eles vivem 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos e eles vão precisar de você, né? Então, eles precisam ser sempre estimulados. Então, é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade de pensar realmente se faz sentido e se a gente vai conseguir dar uma qualidade de vida para o animal, porque é muito lindo, é muito bonitinho ver um bicho desse, né, poder tratar ele como filhote e tudo mais, mais bonito mesmo é ver o bicho na natureza livre, podendo exercer, né, ainda mais os pregos, podendo exercer o comportamento natural deles. Poxa, gente, que recado importante, não é? Mas vamos conferir então o enriquecimento ambiental desses animaizinhos? Então, esse enriquecimento ambiental que a Ana está oferecendo é do tipo cognitivo-alimentar, através de uma série de estudos que a gente fez com a Bebel, observando o comportamento dela, a gente percebe que se a gente dificultar muito, ela perde o interesse. Então, dessa forma, ela tem que batalhar um pouquinho, né, para conseguir a alimentação dela, e é um alimento que ela gosta bastante, então a gente observa que tem bastante ganho com isso. A mesma espécie reage de uma forma completamente diferente, sendo então muito importante a gente fazer específico para o indivíduo. Realmente, é o mesmo estímulo e cada um interagiu de uma forma diferenciada, né? E aqui a importância, né, da conscientização de que animal silvestre não é pet, não é? Exato. A gente tem que entender que cada animal ele tem sua necessidade fisiológica básica e que a gente, como eu já comentei, a gente tem que entender que esses bichos eles ficam melhores na natureza. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Nós agora estamos aqui no recinto das maritacas para o enriquecimento ambiental daqui. Como é isso, Ju? Então, agora a gente vai ofertar esse enriquecimento do tipo alimentar que a gente preparou, né, com o milho, a pimentinha e a palha do milho. Aí eu preciso estar entrando até o recinto e disponibilizar para cada indivíduo um item desse, para que não gere uma disputa alimentar, no caso. Por isso é importante disponibilizar um para cada. Gente, quanto detalhe, não é mesmo? Que é tudo pensado nos mínimos detalhes para realmente trazer um benefício e não uma briga interna. Exatamente. Né,
Yasmin, aqui nós estamos no recinto das onças. Exato. Então, hoje a gente vai oferecer um enriquecimento do tipo cognitivo alimentar para Kira, que é uma onça que chegou bem filhotinha aqui e foi criada por todo mundo. Então, como ela é um animal que ela tem uma proximidade um pouco maior do ser humano, e a gente não consegue reintroduzi-la na natureza, a gente faz enriquecimentos constantes para ela, né? Porque ela acaba ficando muito estressada, aquilo que eu comentei com você sobre ter muita energia e precisar gastar muita energia. Então ele vai misturar 2 tipos de enriquecimento, né? Pelo recinto dela ele vai espalhar esse sangue do frango para fazer uma trilha de cheiro, então seria um enriquecimento do tipo sensorial. E aí com essa bola de cipó que ele fez e enrolou o resto de capim, ele vai esconder o frango para que ela consiga brincar com essa bola e caçar o frango. E é isso, a nossa ideia é que ela fique entretida por pelo menos 1 hora, 2 horas, uma parte do dia dela. Olha só, o Alejandro está pondo aqui na hora, né, o frango, porque esse é um tipo de enriquecimento que você tem que fazer no local, é isso, né? Exatamente, até porque, né, como ele tem muitos locais de vazão, se a gente carregasse ele até aqui em cima, a gente ia ter um desastre, ia ficar caindo um monte de pedaço de carne. O Alejandro já deu ok pra gente, agora é a hora da ação. Vamos ver o time em ação? E como é feito esse processo de esconder na jaula? Então, na realidade, ela é cambiada, a gente tem um dos nossos tratadores, o Volmir, que ele vai cambiar ela, para que o recinto dela então fique livre e a gente possa escolher o local adequado para que a gente coloque essa bola de cipó. É um processo realmente bem complexo, né? Exato, precisa do esforço, assim, de várias partes, né? Como a gente sempre fala aqui, a gente nunca age sozinho, a gente age em equipe. Então, a gente precisa que todo mundo esteja conectado para que a gente consiga atingir o melhor para o animal. Mas, claro que, como em todo enriquecimento, existe a possibilidade do animal não interagir da forma como a gente está esperando, né? Aqui ela está rastreando o cheiro, é isso? Isso, porque a Ana jogou, né, o cheiro do frango em vários locais e aí ela tá cheirando tudo, procurando a trilha. Exato, procurando a trilha de cheiro. E assim chegamos ao fim da nossa matéria de hoje. Muito obrigada, Yasmin, e a toda a equipe aqui da Associação Mata Ciliar por proporcionar para a gente mais esse aprendizado incrível sobre a reabilitação dos animais, a necessidade do respeito ao seu habitat natural, né? E lembrando a todos que animal silvestre não é pet. É isso aí, né, Yasmin? Isso aí. Agora, você aí de casa que quer contribuir com a Associação Mata Ciliar, entre na página deles, o link está aqui abaixo, você tem várias oportunidades. Você pode ver ali algum material, algum produto que eles estejam precisando e colaborar, né, doando esse material. Você pode adotar um animalzinho, por que não? Você pode adotar a Kiara, ou mesmo alguns dos macacos pregos, e você adota esse animal virtualmente. Todo mês você recebe um relatório falando do bem-estar desse animalzinho, e você pode ter certeza que a sua doação vai fazer a diferença na vida desses animais.
contribua, faça parte, adote essa ideia, porque afinal de contas, cuidar do meio ambiente, cuidar dos nossos animais é trazer mais qualidade de vida para todos nós, não é mesmo? Exatamente, é nosso dever, né? É verdade. Muito obrigada a você pela sua audiência e até o próximo programa. Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família.